Vamos então, iniciando o nosso estudo de hoje. Esse é o nosso primeiro encontro do estudo do Livro dos Espíritos, né? Nós vamos começar mais uma releitura desse nosso livro. É a terceira vez que nós fazemos aqui na nossa sala, e ele é sempre um estudo demorado, mas também sempre bastante proveitoso, porque nós procuramos, através dos nossos encontros, né, ampliar um pouco mais a nossa compreensão a respeito de todo o conteúdo que é passado por Kardec, fazendo ali comparações, fazendo ali análises paralelas com as demais obras que Kardec publicou, em que ele foi ali aprofundando, né, aprimorando cada vez mais aquele conteúdo. Nós não vamos falar muito sobre a história do livro, né, porque nós temos hoje tantas pesquisas, programas de televisão, palestras, que falam, né, sobre o Livro dos Espíritos, né. Esse ano, comemorando no dia 18 de abril, nós tivemos 160 anos do lançamento, né, da publicação do nosso o Livro dos Espíritos, né. Então, ele foi trazido para o Brasil por homeopatas, né, por brasileiros que iam para a Europa, e ele foi traduzido a primeira vez em 1875. Então essa foi a primeira tradução, e foi exatamente essa mesma tradução que chegou às mãos, né, de Dr. Bezerra de Menezes, que a gente conhece essa história ali na sua biografia, e ele então demonstrava ali uma familiaridade muito grande com todos esses temas. Então, como eu falei para vocês, né, nós temos ali sobre quem são os tradutores, quem são os médiums, sobre a publicação do livro, né? Então tem muitas informações na internet que a gente não tem necessidade de fazer um estudo específico sobre isso, porque fica bastante simples, né, nós encontrarmos essas informações. O que vale comentar é que o Livro dos Espíritos ele teve duas edições, né? O Kardec ele utilizou um sistema de, em vez de escrever um texto, né, uma redação longa, falando sobre esses conceitos, então ele preferiu trazer as respostas dos espíritos a questões que eram apresentadas. Então, nós veremos, né, no próprio histórico, não apenas aqui do Livro dos Espíritos, mas também na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, também tem ali algumas informações sobre a história, né, do lançamento dessas obras básicas. Então, o primeiro lançamento foi, então, como eu falei para vocês, 18 de abril de 1857, e era um livro, então, com aquelas famosas 501 perguntas. Então, Kardec colocava uma pergunta, os espíritos, então, respondiam. Obviamente que, como eu falei para vocês, Kardec não era, né, o secretário dos espíritos, né? Eles falavam, ele apenas escrevia. Na verdade, eram várias respostas que eram dadas por vários médiuns em locais diferentes. Então Kardec, quando ele foi trazendo as respostas vindas de espíritos diferentes, de locais diferentes, ele tinha então que fazer com que o tema se tornasse harmonioso entre as respostas, né? Por isso, então, via uma resposta com um determinado conteúdo, outra resposta com determinado conteúdo, ele via aquilo que havia de semelhança naquelas respostas, então ele publicava. Então ele acabava, né, são raras as questões em que ele coloca a pergunta exatamente como os espíritos responderam, porque como eram respostas diferentes, então eventualmente ele colocava uma pergunta que uma resposta que um espírito trouxe que poderia representar todo o conteúdo de outras respostas, ou então ele pegava ele mesmo, elaborava uma resposta que tivesse como base o conteúdo de todos os espíritos que responderam. Em 1860, ele então lançou uma segunda edição. Obviamente porque aquilo seria apenas o início do trabalho, porque eram aquelas respostas que eles então elaboravam, né, baseadas nas questões da ciência, na filosofia. Kardec tinha ali o auxílio de outros pesquisadores que ajudavam na elaboração dessa resposta, e aí então não podia ser diferente. O livro fez muito sucesso e acabou instigando também aquele desejo de mais e mais investigações, e além do que também nós lembramos, né, que os espíritos, conforme eles foram
dando suas respostas, e Kardec tendo oportunidade de elaborar novas obras, o seu conhecimento foi ampliando e o desejo de obter novas respostas também foi crescendo. Então, em 1860, ele lançou a segunda edição do Livro dos Espíritos. Nessa segunda edição, então, nós temos ali, né, aquelas conhecidas 1018 ou 1019 perguntas, né, isso porque a questão 1011 ela não tinha sido colocada, né, na edição de uma das edições de Kardec, e aí então, né, consideravam que pulando essa 111 não era 119, como a última questão apresentava, mas era 118, e aí depois ficou aquela confusão toda, mas isso é tudo, são questões técnicas da publicação do livro que não comprometem em nada o seu conteúdo filosófico. Então, essa segunda edição veio mais completa, e como eu falei para vocês, né, a gente lamenta muito que Kardec não tenha tido a oportunidade de lançar uma terceira edição do Livro dos Espíritos, que com certeza nós teríamos ali, né, mais de 3.000, 4.000 perguntas, né, porque conforme o tempo vai passando e o conhecimento vai se ampliando, as dúvidas também vão surgindo. Mas Kardec então teve ali outras tantas obras, né, que ele teve oportunidade de publicar e nos ajudar nesse melhor entendimento. A própria Revista Espírita traz para nós ali grande parte desse conhecimento. Então, quando nós falamos em obras básicas, nós temos então o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra que foi lançada a partir daquelas pesquisas, daquelas investigações que Kardec fez sobre o fenômeno das mesas girantes, né, ou mesas dançantes, naquelas reuniões sociais que tinha na Europa e também nas Américas, né, aqui no Brasil nós também tivemos fenômenos de mesas girantes. E aí então as perguntas que foram respondidas eram perguntas vulgares, né, perguntas de curiosidade, de brincadeira das pessoas. E Kardec então ele começava a fazer aquela análise, né, nós estudamos sobre isso lá no livro Obras Póstumas, que ele fala um pouquinho sobre a elaboração desse trabalho. Então ele analisou o fenômeno e começou a questionar exatamente de onde vinha, ou de onde vinham os autores, né, desse fenômeno. E aí então começamos a extrair aquele conteúdo filosófico. Obviamente Kardec já trazia no seu subconsciente todo o compromisso, toda a missão que deveria realizar nessas investigações, e aí então nós tivemos o Livro dos Espíritos. Um livro muito parecido também, que foi lançado no mesmo estilo, né, só que restrito ao médium só, foi o livro Consolador. Né? Nós temos também várias perguntas que foram elaboradas sobre diversos temas. Né? Então Emmanuel era ali o autor espiritual, Chico era o nosso médium, né? Mas conforme nós lembramos sempre, os trabalhos nunca são individuais no plano espiritual. Sempre temos ali uma legião, uma falange de espíritos que trabalham em conjunto para trazer para nós esse conteúdo, principalmente na elaboração de uma filosofia, de uma doutrina tão séria e tão sólida como é a doutrina espírita. Então nós tivemos também, né, falando um pouquinho sobre a questão dos livros da publicação do Livro dos Espíritos, nós temos também vários tradutores. Bom dia, pessoal que chegou. Então, aqui no Brasil, né, são quase 10 tradutores, se não mais do que isso. Também não contei, não importa para nós agora esses detalhes, né? Então, poderíamos escolher quais são, né, os autores, ou qual autor que nós vamos então utilizar essa obra. A grande questão que nós consideramos ao estudarmos um determinado autor um tradutor, exatamente por causa da fidelidade que nós devemos encontrar da obra de Kardec. Porque muitas vezes se muda uma palavra, se muda uma expressão, e aí então nós acabamos mudando também um pouco do sentido da ideia que é transmitida. Não temos ali erros graves, né, que comprometam a filosofia por si só, né, mas é aquela questão de fidelidade, né, qual é o tradutor mais conhecido, qual é o tradutor mais conceituado. Então nós temos ali centros espíritas, como no caso, por exemplo, o Centro Espírita Leon Denis, tem a editora CELD, e eles então fizeram a própria tradução. Temos a Federação Espírita Brasileira, que também fez sua tradução, dentre outras editoras, cada um então encontrando ali aquele tradutor que era mais acessível, né, que também demonstrava ali, apresentava a confiança de que eles necessitavam. Nós, em especial, vamos fazer aqui o estudo de uma edição que foi publicada pela Federação Espírita de São Paulo, né,
a Angelino colocou, né, Matheus Rodrigues de Camargo, né? Então é só fazer comparações ali que a gente vai conseguir entender um pouquinho mais sobre a fidelidade, né? Então a edição que nós vamos estudar vai ser da Federação, publicada pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, tradução de José Herculano Pires, né? Então esse vai ser. Então nós vamos encontrar, inclusive, né, de Herculano, sites que trazem todo o conteúdo. Tem aqui também essa versão em PDF, né, para quem tiver o livro físico. Eu tenho o livro físico, tenho o PDF, tenho o site, né? Então, aliás, o livro físico é uma das relíquias que nós temos aqui em casa, né, que ele é um livro bem bonito, bem interessante. Então traz para nós esse conteúdo. Essa edição aqui é a edição de número... Deixa eu pegar aqui para vocês. É a edição de 1985. Deixa eu conferir aqui direitinho. Só um instantinho. Está aqui, 1995, oitava edição, março de 1995, né? Então essa vai ser a edição que nós vamos estudar. Temos aqui nesse livro, nessa obra, uma nota trazida pela editora e também uma nota trazida por Herculano Pires, né, que nós vamos agora fazer aqui a leitura para nos afinizarmos melhor com essa publicação. Então tem aqui a nota, né? Com satisfação que a Federação Espírita do Estado de São Paulo lega ao público esta edição da magistral obra do codificador, em cuidadosa tradução elaborada pelo professor José Herculano Pires, esperando que ela alcance a mesma penetração colimada por todas as demais que constituem o chamado Pentateuco Kardeciano, né? Então, essa expressão aqui, inclusive, Pentateuco Kardeciano, o Pentateuco é uma expressão utilizada no Novo Testamento, né? Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né? Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levíticos e Juízes, se eu não me engano, né? Então são 5 livros básicos que são utilizados. Para nós, da doutrina espírita, quando se fala Pentateuco, nós obviamente pensamos no Livro dos Espíritos, que é aqui a obra principal, e depois os 4 desdobramentos, né, que nós tivemos, porque temos ali 4 partes lá no Livro dos Espíritos, aqui no Livro dos Espíritos, e cada uma dessas 4 partes se transformaram então em outras obras, né, como o livro A Gênese, que fala sobre essas questões mais científicas. Temos o livro dos médiuns, que fala sobre a vida dos espíritos no plano espiritual. Temos ali das leis morais, né, que nós podemos encontrar conteúdos, né, trazidos pelo Evangelho segundo o Espiritismo. E temos depois, lá nas Esperanças e Consolações, o livro também, como o próprio nome do livro fala, né, Esperanças e Consolações segundo o Espiritismo, nada mais é do que o nosso bom e velho livro O Céu e o Inferno. Então, quando se fala em Pentateuco Kardeciano, nós pensamos nessas obras básicas. Mas como eu falei para vocês, nós temos um grande conteúdo daquilo que é apresentado no Livro dos Espíritos, que foi também publicado em outras obras, como por exemplo, lá na Revista Espírita. Então Kardec tem ali vários livros que foram sendo publicados com o passar do tempo, alguns publicados de uma forma mais, vamos dizer assim, emergencial, né, para poder satisfazer aquele público ansioso em conhecer um pouco mais da doutrina espírita, porque Kardec falava, por exemplo, que a partir de um médium, né, nós conseguiríamos ali obter informações sobre o mundo espiritual. Isso provocou um grande alvoroço na França e também em outros países para poderem vivenciar essa mesma experiência. Mas a pergunta era, como fazer isso? O Livro dos Médiuns ainda não havia sido publicado. Ele foi publicado, nós lembramos, né, que o Livro dos Médiuns, ou também chamado Guia dos Médiuns e dos Evocadores, ele foi publicado em janeiro de 61. Nós estamos falando em 57, 4 anos antes. Então havia aquela ânsia de saber como fazer isso de uma forma equilibrada, né? Então Kardec lançou um livro básico, um livro simples, né, que é quase que um livreto, chamado Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, que depois ele pegou esse mesmo conteúdo, aperfeiçoou, aprofundou, trouxe ali um conhecimento maior e lançou como o Livro dos Médiuns.
Então são várias obras que nós tivemos publicadas por Kardec e depois obras que vieram depois de Kardec. Então não apenas esses 5 livros que nós temos, que compõem, que a gente chama de obras básicas, né? Mas na verdade nós temos ali as obras básicas da doutrina espírita, são todos os livros publicados por Kardec, já que ali nós encontramos a base filosófica da doutrina. Livros, por exemplo, como, além da própria Revista Espírita, que foi publicada inicialmente em 1858 até 69, são 11 anos de publicação. Então, se nós restringirmos a doutrina espírita apenas em 5 obras, nós desperdiçaremos 11 anos de pesquisas de Kardec, de trabalho, de experiências que ele vivenciou e também que ele fez. Nós tivemos livros também como O que é o Espiritismo, que foi lançado em 59. 57 o Livro dos Espíritos, 58 começou a Revista Espírita, 59 O que é o Espiritismo, né? Também em forma de perguntas e respostas. Tivemos ali também em 62 o Espiritismo na sua expressão mais simples, para aqueles que eram leigos, querendo conhecer o Espiritismo, em vez de pegar todo o Livro dos Espíritos e fazer aquele estudo aprofundado, pegava ali então o Espiritismo na sua expressão mais simples, como o próprio título diz, e a pessoa começava a ter uma base, uma noção do que era exatamente a doutrina espírita. Tivemos ali também a Viagem Espírita, em 1862, que foi publicada em 67, que já falei para você também sobre esse livro, que ele é muito legal, é como se fosse um diário de viagens de Kardec, que ele fazia por toda a Europa ali, fazendo suas palestras, reuniões com grupos espíritas e tudo mais. Então é um livro muito bacana, que vale a pena ser conhecido, né? Depois nós tivemos Obras Póstumas, publicada em 1890, trazendo ali todo aquele conteúdo que Kardec tinha arquivado, contando um pouco da sua história e tudo mais. Enfim, tudo isso aí então compõe essa obra kardeciana, que nós podemos chamar assim, e não ficarmos apenas restritos, né, com essa ideia de que o trabalho de Kardec se resume apenas nesses 5 livros, né? Então vai muito além dele todo. Então só comentando sobre aquilo que foi tratado para nós aqui, trazido para nós, com essa expressão, né, de Pentateuco kardeciano. Pensemos nas obras de Kardec, trazendo ali todos os seus livros, não apenas este ou aquele livro. Todos os livros têm a sua importância, todos os livros acabaram se desdobrando, acabaram se fundindo, acabaram se ampliando também, né? E isso tem muita validade para nós. Diz aqui ainda a nota: o Livro dos Espíritos deu autêntica guinada em todos os conceitos que até então se prevaleciam no tocante à realidade do mundo dos espíritos, e principalmente no sempre momentoso tema da pré-existência e da persistência da alma. Então por que teve essa grande guinada? Porque tudo que se falava sobre o mundo espiritual até então dizia respeito aos conceitos bíblicos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E de repente Kardec traz de uma forma absolutamente natural os espíritos conversando com as pessoas, sendo que até então isso era proibido. E também tanto que Kardec foi perseguido, né, pela igreja, pelos cientistas, né, pelas academias de um modo geral, porque ele trazia ideias que fugiam completamente dos dogmas desses, vamos chamar assim, dessas 2 instituições. O dogma religioso dizia que não se conversava com mortos. O dogma científico dizia que não existiam espíritos. E de repente ele traz espíritos, através dessas observações, dessas experimentações, conversando com as pessoas. Então ele acabou dando uma arranhada ali nas 2 instituições. Diz aqui ainda: dessa forma, a exemplo do que afirmou Jesus Cristo quando proclamou que não vinha destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o papel desempenhado pelo Livro dos Espíritos é de ajudar as demais religiões a consolidar a crença na imortalidade da alma, representando assim poderosa barreira a impedir a avassaladora marcha do materialismo desintegrador. Isso porque naquela época, principalmente, quando nós tivemos aquela vivência pós-iluminista, em que surgiram ali filosofias materialistas, como o próprio positivismo, tivemos ali também a separação, né, feliz, né, de certa forma, da religião com a ciência, né, entre a religião e a ciência. Então a visão que se tinha era muito material, as pessoas queriam viver suas vidas tentando construir algo que desse a felicidade para elas agora,
né, ou naquele momento, naquele agora, enquanto elas estavam ali encarnadas, sem aquela preocupação agora de terem que seguir obrigatoriamente uma determinação de uma instituição religiosa, seja ela católica, seja ela protestante na época, né? Então, nós tivemos aqui essa colocação. O Espiritismo veio oferecer o mais lógico conjunto doutrinário e que tem surgido, mas, ainda assim, tudo o que sustenta em sua estrutura está à saciedade, comprovado pela experimentação metódica de grandes sábios e projeção mundial e também por tudo aquilo que está contido no Evangelho. O majestoso edifício de suas verdades irretorquíveis alicerça-se sobre a base granítica da ciência. Antes de tudo, a doutrina dos Espíritos faz apelo à razão, e daí o seu progresso assombroso como nenhuma outra pôde alcançar, no mesmo espaço de tempo, através de toda a história do pensamento humano. A razão de ser dos sistemas filosóficos e das religiões consiste em propiciar uma explicação lógica sobre a vida e o seu objetivo, e, consequentemente, prescrever o remédio necessário à dor que nasce em todas as almas e orvalha de lágrimas de forma indiscriminada as faces dos pobres e dos potestados, né? Ou seja, traz para nós uma explicação sobre a origem do espírito, o seu destino, a razão de suas dores, a razão de suas dificuldades, traz para nós ali as esperanças, traz para nós as consolações. Então tudo isso a doutrina espírita proporcionou através dessa obra. A terceira revelação, consubstanciada nas obras da codificação kardeciana, mostra de um modo claro a origem do sofrimento, desvenda o mistério da vida e da desencarnação, assegura o progresso de todos os espíritos dentro do tempo e do espaço, sob a égide das leis eternas e imutáveis do Criador de todas as coisas. Mais do que nunca, pois os ensinamentos contidos nesta obra ajudarão os homens a encontrarem o seu verdadeiro caminho, e os exemplos vivos, mas com os quais eles deparam no perlustrar das páginas, têm propiciado a milhões e milhões de pessoas a prova irretorquível da sobrevivência da alma. Os testemunhos de muitos nos dão conta de que uma quantidade infinita daqueles que tiveram a aventura de conhecer o Espiritismo tem trocado o caminho íngreme e obscuro da descrença pela estrada florida da crença fundamentada sob a razão e a lógica. Esperamos, assim, que o contributo da Federação Espírita do Estado de São Paulo, lançando mais uma edição desta majestosa obra, seja visto como mais uma fonte geratriz de consolações e de orientação, atendendo às ponderações do Espírito de Verdade, quando disse que o papel do Espiritismo é de evolver e revolucionar o mundo inteiro, né? Então isso aqui, a nota da editora, né, apresentando a sua obra. Em seguida, né, nós temos aqui, bom dia pessoal, bom dia Vanessa, em seguida nós temos aqui a explicação, trazida exatamente, assinada por José Herculano Pires, né? Para quem não conhece, dá uma chegadinha depois no YouTube, procura ali a biografia dele, alguma entrevista, né, que ele vai mostrar exatamente, né, qual é o seu papel, a sua contribuição para o Espiritismo, né? Então, para quem assistiu ao Pinga Fogo, por exemplo, lá se encontra Herculano Pires participando das entrevistas com Chico Xavier naquela época. E temos tantos outros aí, né? Então Herculano ele tem um papel muito importante, né? Principalmente no desenvolvimento do Espiritismo aqui no Brasil, durante aquele período, né? De 1970, 1960, 70, 80 também. Então aqui ele traz para nós essa introdução. Com este livro surgiu no mundo o Espiritismo. Sua primeira edição foi lançada em 18 de abril de 1857, em Paris, pelo editor Edentu, estabelecido no Palais Royal, Galerie d'Orléans, número 13. 3 novidades, à maneira das tríades druídicas, apareciam com este livro: a doutrina espírita,
e a palavra espiritismo, que a designava. O nome Allan Kardec, que provinha do passado celta das guias. Então nós temos ali doutrina espírita, espiritismo e Allan Kardec, 3 nomes novos que até então eram absolutamente não apenas desconhecidos, mas também ignorados depois do seu lançamento. A primeira novidade era apresentada como antiga, em virtude de representar a eterna realidade espiritual, servindo de fundamento a todas as religiões de todos os tempos, a doutrina espírita. Era, entretanto, a primeira vez que aparecia na sua inteireza, graças à revelação do Espírito da Verdade, prometida pelo Cristo. A segunda, a palavra espiritismo, era um neologismo criado por Kardec e desde aquele momento integrado na língua francesa e nos demais idiomas do mundo. Então, neologismo é quando se cria uma nova palavra, uma nova expressão para designar algo que até então era desconhecido. De tempos em tempos foram sendo criados então neologismos, Por exemplo, do nosso cotidiano, quando se falava em genética, quando se falava em informática, quando se falava em telecomunicações, tudo isso não se existia, por exemplo, no século XIX. Então, foram surgindo aviação, gravidade, enfim, tantos outros nomes que precisavam ser criados para designar algo novo que surgia. Aqui nesse caso, nós tínhamos então a palavra espiritismo, seguindo a mesma ideia do cristianismo. Cristianismo, uma filosofia criada pelo Cristo. Espiritismo, uma filosofia criada pelos espíritos. Então nós seguimos ali a mesma linha de pensamento na criação dessas expressões, só que agora para designar um conteúdo trazido pelos próprios espíritos. E diz ainda, a terceira representava a ressurreição do nome de um sacerdote druida desconhecido. Então Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, era um pedagogo, tinha ali muitos livros publicados sobre astronomia, sobre a pedagogia como um todo na França. E aí depois, então, quando ele lançou esse livro, ele teve a necessidade de criar um pseudônimo para poder diferenciar aquele autor conhecido na sociedade francesa, que trazia livros sobre educação, sobre vários temas da educação, para esse livro que era algo completamente diferente, que falava sobre a espiritualidade. Então, para não confundir as duas coisas, ele acabou então criando esse pseudônimo, chamado então de Allan Kardec, que foi o nome que foi apresentado para ele, como nós vimos lá no livro Obras Póstumas, que teria sido o nome que ele utilizou numa encarnação anterior, há bastante tempo, quando ele então vivia ali entre os druidas, que era também o druidismo, era uma religião que também era uma religião morta. Leon Denis fala sobre isso lá no primeiro capítulo do livro Depois da Morte. Então várias religiões foram então surgindo no decorrer da história da humanidade e também depois elas foram se extinguindo, já que foram mudanças numa determinada sociedade, foi uma evolução daquele pensamento religioso, trazendo ali novos conceitos, enfim, várias são as causas que provocaram essas transformações. Mas então Kardec acabou depois resgatando esse nome e utilizou. E depois, quando ele começou a se dedicar ao trabalho para a divulgação da doutrina espírita, para a sua fundamentação na verdade, não se tem conhecimento de obras que ele tenha publicado de novo, como o professor Hippolyte Léon. Então aqui ele acabou adotando esse nome. A maneira por que o livro fora escrito era também inteiramente nova. O professor Denisard, aqui está Denisard Hippolyte Léon Rivaio, então nós temos ali essas mudanças na posição do nome, fizera as perguntas que eram respondidas pelos espíritos, sob a direção do Espírito da Verdade. Então, Espírito Verdade, Espírito da Verdade, também só é questão apenas de nome, a gente sabe qual é a entidade de quem nós dirigimos. Através da cestinha de bico, para quem conhece também um pouquinho sobre a história do Espiritismo, é aquela cestinha onde tinha ali uma caneta que se encontrava, naturalmente uma caneta ali com tinteiro,
e ela então começava a escrever algumas respostas que eram apresentadas. Então ali começamos então a obter essa comunicação do plano espiritual, chamada então de psicografia indireta, né, porque não era o médium que psicografava, mas através dos recursos do médium, aquele objeto se movimentava e vinha então as informações. Os médiums, duas meninas, Caroline Baudin, de 16 anos, e Julie Baudin, de 14, colocavam as mãos nas bordas da cesta e o lápis, que era o bico, descrevia numa lousa. Pelo mesmo processo, o livro foi revisado pelo Espírito da Verdade através de outra menina, a senhorita Jafé. Outros médiuns foram posteriormente consultados, e Kardec informa em obras póstumas. Foi dessa maneira que mais de 10 médiuns prestaram concurso a esse trabalho. Este livro é, portanto, resultado de um trabalho coletivo e conjugado entre o céu e a terra. O professor Denisard não o publicou. Só um instantinho. Espera lá. Está aqui. O professor Denisard não o publicou com o seu nome ilustre de pedagogo e cientista, mas com o nome obscuro de Allan Kardec, que havia tido entre os druidas na encarnação em que se preparava ativamente para a missão espírita. O nome obscuro suplantou o nome ilustre, pois representava na Terra a falange do Consolador. Essa falange se constituía dos espíritos reveladores sob a orientação do Espírito da Verdade e dos pioneiros encarnados, com Allan Kardec à frente. Isso aqui é importante considerarmos, porque a gente coloca Allan Kardec como sendo ali o representante da doutrina espírita, mas na verdade nós temos ali vários outros colaboradores que ajudavam na elaboração dessas bases. Então é importante que nós demos créditos a esses auxiliares que ficaram no anonimato, alguns citados numa passagem ou outra, mas era um trabalho que sim, era ali encabeçado, orquestrado por Kardec, mas tinha ali a assistência de médiums, de outros que ajudavam na elaboração das respostas, de outros centros espíritas, de outros grupos. Não havia ainda centro espírita naquela época. A gente lembra que a primeira que foi formalizada foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1858, mas nós tínhamos ali muitos grupos particulares, grupos familiares de médiums que então traziam essas informações. E Kardec então acabou centralizando tudo isso. Então tinha ali um grupo muito grande de pessoas envolvidas, né, nesse trabalho. Em 16 de março de 1860, foi publicada a segunda edição deste livro, inteiramente revisto, reestruturado e aumentado por Kardec sob a orientação do Espírito da Verdade, que desde a elaboração da primeira edição já o avisara de que nem tudo podia ser feito naquela. Assim, a primeira edição foi o primeiro impacto da doutrina espírita no mundo, preparando o ambiente para a segunda que a completaria. Toda a doutrina está contida neste livro, de forma sintética, e foi posteriormente desenvolvida nos demais volumes da codificação. Demais volumes e também nas demais obras, que Kardec publicou. Escrito na forma dialogada da filosofia clássica, ou seja, perguntas e respostas, em linguagem clara e simples para divulgação popular, este livro é um verdadeiro tratado filosófico, que começa pela metafísica, meta significa além, então além da matéria, desenvolvendo em novas perspectivas a ontologia, a sociologia, a psicologia, a ética, e estabelecendo as ligações históricas de todas as fases da evolução humana em seus aspectos biológico, psíquico, social e espiritual. Um livro para ser estudado e meditado, com o auxílio dos demais volumes da codificação. Assina aqui então o tradutor, professor
José Herculano Pires, né? E essa observação ela é fundamental, porque quando ele diz para nós que esse livro deve ser estudado e meditado, vai muito além de uma simples leitura, né? Como geralmente se faz. Eu me recordo que quando eu tive o contato pela primeira vez com o Livro dos Espíritos, isso foi lá para 1994, mais ou menos, 93, né? Porque eu tinha aquele pavor da doutrina do Espiritismo, né? Não tive boas experiências com mediunidade dentro da minha família, né? Então, para mim, o Livro dos Espíritos era uma coisa não grata, né? Então eu queria ficar distante dele. E aí, então, eu peguei o Livro dos Espíritos e comecei a folhear, e comecei a ver essas perguntas e respostas, e achei, quer saber, um livro muito sem graça. Porque eu estava acostumado a fazer leitura, né, com histórias, com emoções, com aventura e tudo mais, e de repente um livro que chega apenas com perguntas e respostas. Aí eu abria do nada, lia uma resposta, fechava e ficava por isso mesmo. Então, ler, eu li. Somente depois de muitos anos, quando eu comecei de fato, a conhecer a doutrina espírita e comecei a fazer a leitura desse livro e o estudo dele, a gente percebe que de uma única pergunta é capaz de nós ficarmos horas debatendo. Exatamente porque vem o estudo e também vem a parte da meditação, das reflexões. Então, por isso, o Livro dos Espíritos, ele não é um livro muito popular, porque as pessoas querem entretenimento e querem, claro, aprender através desse entretenimento. E o Livro dos Espíritos não oferece isso, então ele precisa ser lido e estudado, pesquisado, fazendo ali os seus paralelos, fazendo ali um aprofundamento de uma questão ou outra, para que tenha uma compreensão mais ampla dessa base filosófica que a doutrina espírita oferece e também essa perspectiva científica trazendo para nós agora esse conhecimento maior a respeito do mundo material e também do mundo espiritual. Aqui então, nós temos agora o nosso índice. Né? Nós vamos estudar aqui então a introdução ao estudo da doutrina espírita. Temos aqui o nosso conhecido Prolegômenos, né? Então é interessante porque, como eu comentei com vocês já outras vezes, teve um momento em que eu recebi um e-mail de um rapaz que estava fazendo um trabalho de tradução da doutrina espírita, mas muito mais do que tradução, fazendo uma interpretação da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos. Né? Tradução do Livro dos Espíritos e também uma interpretação. Então, na verdade, ele estava trocando todas essas palavras que são complicadas para facilitar o entendimento das pessoas que estão, né, que hoje querem conhecer a doutrina espírita. Então ele trocou a palavra prolegômenos, ele trocou ali outras tantas palavras que nós encontraremos aqui, lembrando que se essa tradução, a primeira tradução do Livro dos Espíritos, como eu falei para vocês, aconteceu em 1875, 18 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos, naquele francês clássico, naquele português muito clássico, muito arcaico. Então muitas dessas expressões seguem até hoje. E só que hoje o nosso vocabulário está bem diferente do que é aquela época. Então existe havia essa proposta de fazer essa tradução numa linguagem mais atual. Mas aí eu não sei exatamente se vingou, se foi publicado o livro, se não foi, né? Ou também qual tipo de interferência que essa modernização do vocabulário do Livro dos Espíritos acabou provocando sobre o conteúdo filosófico doutrinário. Porque muitas vezes nós queremos modernizar uma palavra, sendo que na verdade ela tem um sentido bastante diferente. Então corre-se o risco, naturalmente, de travar ou de atrapalhar, né, o melhor entendimento da doutrina espírita. Então nós temos aqui, né, o primeiro livro, lembrando sempre que, como eu falei para vocês, nós temos aqui 4 livros dentro do Livro dos Espíritos. Kardec então chamou de livro primeiro. O título dele, As Causas Primárias. Aqui nós temos então, né, a seção científica do Livro dos Espíritos. Nós falaremos, por exemplo, né, científica pela sua metodologia, pela a proposta de oferecer respostas, né, ou trazer para nós o conhecimento. Não que seja uma ciência material, como nós temos hoje, né, da química, da física e da biologia.
mas é uma proposta científica de analisarmos esses diversos conceitos. Falaremos sobre Deus, falaremos sobre os elementos gerais do universo, um desafio. Falaremos sobre a criação, também um outro desafio, né? Hoje nós temos ali, né, a biologia, por exemplo, tentando entender a origem da vida. Como surgiram os seres vivos, de onde vieram, como a vida surgiu no nosso planeta. Então nós temos aqui respostas trazidas pelos espíritos, algumas dessas respostas relacionadas então a essas questões bastante atuais da nossa ciência, né? Então, como nós já estudamos, inclusive, quando vimos o livro A Gênese, que, como eu falei para vocês agora, né, essa sessão ela foi então desmembrada no livro A Gênese. E ali, como nós estudamos, nós vimos ali que muitos dos conceitos que são apresentados por Kardec são conceitos que eram vigentes no século XIX. Nós estamos agora no século XXI. Então, eu até comentei com vocês, né, muitas vezes fica muito mais fácil nós pegarmos ali o índice do livro A Gênese e utilizar esse índice como um roteiro, trazendo o estudo de livros atuais que nós temos hoje, livros escolares, livros de pesquisas, de investigação. Porque os livros são muito antigos, da visão de Kardec naquela época. Então, por isso que eu comentei também que seria interessante se o Livro dos Espíritos fosse reeditado numa terceira edição, agora com essas questões mais atuais. Porque Kardec ele fazia perguntas relacionadas com o conhecimento do século XIX. Imaginemos nós agora, com o século XXI, quanta informação nós temos para poder desenvolver mais essas perguntas. Para poder desenvolver novas perguntas, né? Falamos, por exemplo, sobre física quântica, não imaginando assim que Kardec já tinha antecipado. Ele falava mais ou menos aquilo que ele entendia na época. Hoje nós temos ali trabalhos mais específicos falando sobre isso, falando sobre genética, falando sobre física quântica, seja lá o que for física quântica, né? Que a gente lê tanto coisa sobre isso, mas a gente acaba não conseguindo interpretar de uma forma correta. Questões da própria filosofia, da vivência humana, do desenvolvimento da sociedade. Gilda, é uma questão das instituições se organizarem, né? De pegarmos, por exemplo, as federativas, se juntarem para fazer esse trabalho, né? Então precisaríamos dessa grande mobilização. Então possibilidades sempre certamente há. Kardec fez isso sozinho. Imaginemos hoje com a estrutura que nós temos no nosso país, né? Isso apenas no Brasil, sem falar em outros grupos, né? Então falaremos sobre a criação, falaremos também aqui sobre o princípio vital, um tema também de extrema relevância, né? Porque hoje nós temos os seres vivos e os seres não vivos. Mas o que dá exatamente essa vitalidade? Então estudaremos sobre o princípio vital. Então, esse daqui é o conteúdo nesses 4 capítulos que trazem para nós aquilo que foi desenvolvido no livro A Gênese. Depois nós temos o livro 2º. O título é então Mundo Espírita ou dos Espíritos. Se nós estamos falando de um mundo espírita ou no mundo dos espíritos, obviamente nós estamos falando do livro dos médiuns. Então nós temos aqui capítulo 1, falando sobre os espíritos, a encarnação dos espíritos, o retorno da vida corpórea à vida espiritual, ou seja, a morte. Depois a pluralidade das existências, ou seja, reencarnações. Considerações sobre a pluralidade das existências, Kardec aqui traz uma análise mais profunda. Fala sobre a vida espírita, como os espíritos vivem no plano espiritual. Até Kardec lançar esse livro, trazer para nós esse conteúdo, a ideia do plano espiritual era céu, inferno e purgatório. No céu, uma contemplação eterna, no inferno, um tormento eterno, e no purgatório, aquela espera do juízo final, do grande julgamento, para determinar exatamente se as almas serão punidas ou se serão agraciadas com a presença do Pai eterno. Né? Então, da vida espírita começaram então a surgir essas questões. O que fazem os espíritos, onde eles ficam, como eles ficam. E aqui nesse mesmo capítulo 6 da vida espírita, nós tivemos ali vários outros livros que vieram trazer para nós de um modo mais detalhado essa experiência. Por exemplo, a coleção Nosso Lar, livro Memórias de um Suicida,
livros de Manuel Filomeno de Miranda, tivemos ali vários desses romances mediúnicos, da própria Dona Ivone do Amaral Pereira, né, dos demais livros que ela publicou, falando sobre a vida espírita, ainda gerando muita polêmica, né, porque aquilo que Kardec não trouxe como informação no Livro dos Espíritos, acaba tendo uma grande dificuldade de aceitação dessas outras obras. Mas, né, tudo isso virá no seu devido tempo, né, essa compreensão geral, e não essa compreensão parcial, uns aceitam, outros não aceitam, e tudo mais. Então tudo virá no seu tempo certo, para reafirmar ou para corrigir, né. Depois nós tivemos aqui o retorno à vida corporal, como os espíritos se preparam para retornar para a Terra. A emancipação da alma, o espírito encarnado aqui no mundo material, mas vivendo experiências no plano espiritual. A intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, de que modo que nós interagimos com o mundo espiritual e de que forma que nós sofremos a influência dos espíritos. Ocupações e missões dos espíritos, um capítulo muito interessante, que fala exatamente, né, o que fazem os espíritos, quais são suas atividades, suas tarefas, suas missões, seus compromissos. E depois o último capítulo, o 11º desse livro segundo, os 3 reinos, falando sobre o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral, vegetal e animal, né? E depois também completando aqui com o hominal. E aqui também a gente vê que falando de 3 reinos, né, hoje quando nós estudamos a biologia básica, nós encontramos ali 7 reinos. Que não é tão simples assim você falar ou é pedra, ou é verde, ou se move. Nós temos ali uma variação muito grande. Então, esse capítulo 11, por exemplo, se nós juntássemos ali biólogos, veterinários, zootecnistas, né, especialistas nessa área das pesquisas, né, do reino animal, nós teríamos ali quantas e quantas perguntas. As tarefas, as palestras que nós temos hoje, desses estudiosos, né, do tema animal dentro da doutrina espírita, são muitos, mas ainda se baseiam, né, nos livros que foram publicados, nos romances ou também nos livros da codificação. Mas podemos imaginar quantas perguntas eles faziam. Eu mesmo já comentei com vocês que eu tive a oportunidade de vivenciar essa experiência. Elaborei ali 3 perguntas, mandei para 3 grupos de médiuns, os 3 grupos me responderam, e eu tive a oportunidade de fazer comparações, como Kardec fez, foi uma experiência fantástica. Um espírito era mais objetivo, o outro espírito era um pouco mais aprofundado, então a gente vai, de que forma que eu condensaria essas respostas que vieram? E aí então eu redigiria, da minha própria visão, do meu próprio entendimento, aquilo que os espíritos responderam. E eu coloquei exatamente uma questão sobre os animais, sobre a desencarnação dos animais, e eles trouxeram então as respostas, né? Se eu, na minha curiosidade, fiz essa pergunta e obtive essa resposta que foi fantástica, imaginemos se nós tivéssemos esse grupo de profissionais, de especialistas nessa área, né, da botânica, da zoologia, né, e de tantas outras áreas relacionadas com a biologia, se eles pudessem elaborar questões voltadas para a doutrina espírita. Nós teríamos ali um livro, não um capítulo, mas um livro só com perguntas e respostas. Então por isso que eu falo para vocês, né, se tivéssemos a oportunidade de trazer uma nova edição, usando o mesmo método de Kardec, com a mesma responsabilidade, com a mesma seriedade e tudo mais, nós teríamos ali uma obra absolutamente genial. Mas muito bem, livro 3º. Saímos então daquele livro que representa a vida dos espíritos, né? Que foi desmembrado então no nosso livro dos médiuns, e chegamos aqui no livro 3º, As Leis Morais. Desse livro, As Leis Morais, então, nós temos como desdobramento o Evangelho segundo o Espiritismo. Falaremos sobre a lei divina ou lei natural. Aqui é interessante porque Kardec traz também conceitos da filosofia. Filósofos traziam seu pensamento e Kardec faz menção a essas ideias filosóficas do seu tempo. Dos contratualistas, por exemplo, né, que nós estudamos na escola. Depois nós temos a lei de adoração. E aí Kardec ele comenta, inclusive, nesse capítulo, falando um pouquinho assim para os espíritos, olha, eu fiz essa separação, né, desses vários grupos sobre essas leis naturais. Aí ele colocou lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade,
lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade, e depois aqui no final ele fecha com a perfeição moral. Então quando ele fez essa divisão, ele perguntou aos espíritos, essa divisão é válida? Foi mais ou menos como se fizesse 10 mandamentos, o decálogo, né, de Moisés. E aqui, na verdade, ele colocou leis para nós, cada uma dessas leis representando um aspecto da humana, da natureza humana. Então ele perguntou para os espíritos, é válida esse tipo? É válido, né? É válida esse tipo de divisão? Os espíritos responderam, sim, por uma questão de estudo é válida. Então não porque nós não pudéssemos criar outras leis. Kardec, sendo um pedagogo, ele tinha uma metodologia muito didática. Então ele escrevia esse livro pensando nos alunos. E por isso então ele aplicava esse método de perguntas e respostas, divisão por capítulos, tudo muito bem separado para ficar fácil de entender. Então nós tivemos aqui dessas leis, aquilo que ele encontrou de mais interessante, e aí então ele acabou desenvolvendo cada uma delas aqui, trazendo para nós vários e vários ensinamentos. Aqui então no final, no livro 4º, Esperanças e Consolações. Nós encontraremos isso também lá no nosso livro O Céu e o Inferno, Esperanças e Consolações segundo o Espiritismo. Esperanças, aquilo que nós temos de expectativa sobre a felicidade que nos aguarda, e consolações diante das dores que nos atingem aqui na nossa vida atual. Temos aqui então penas e gozos terrenos, ou seja, o espírito pode sofrer ou ele pode ser feliz aqui no mundo material. Como é que nós podemos entender tudo isso? Ele desmembra aqui então, né, desse capítulo, destrincha nesse capítulo. E depois no capítulo 2, penas e gozos futuros. Então ele fala da vida do espírito aqui no mundo material, com suas alegrias e suas dores, e fala da vida do espírito no mundo espiritual, de suas alegrias e de suas dores. E depois aqui finalmente ele traz para nós então uma conclusão, para que nós tenhamos aqui um entendimento sobre o trabalho que ele realizou como um todo, né? Depois nós temos aqui então na introdução aqui do nosso Livro dos Espíritos, temos aqui, né, alguns conceitos interessantes que Kardec começa a trazer para nós, porque se traz uma filosofia nova, há necessidade de nós trazermos um entendimento do que é essa filosofia, como nós podemos nos afinizar, nos aproximar dela. Porque não é simplesmente assim, olha, eu estou trazendo uma ideia e você pega do jeito que você pode, pega do jeito que você sabe. Na verdade, nós começamos então a elaborar uma nova visão, como se nós fizéssemos ali um preparo inicialmente para assimilarmos essas novas ideias. E havia necessidade, tanto que essa introdução ao estudo da doutrina espírita, como o próprio nome fala, uma introdução ao estudo da doutrina espírita. Né? Bom dia, Marcos. Nós temos então que entender exatamente de que forma que nós vamos desenvolver esses estudos. E nós veremos então aqui, nesse conteúdo, Kardec então trazendo para nós as expressões, neologismos, ou seja, nomes novos, expressões que são utilizadas, uma ideia de que forma que o trabalho foi realizado. Quando tivermos prontos nessa introdução, né, exatamente, né? Então, quando estivermos ali prontos nessa introdução, tudo aquilo que virá dentro do conteúdo de todos os livros que nós vimos aqui, do livro 1º ao livro 4º, será de fácil entendimento para nós. E não apenas simplesmente começarmos a ler as perguntas, porque lamentavelmente as pessoas têm tanta ansiedade de encontrar respostas para esses mistérios que envolvem o mundo espiritual, a nossa realidade espiritual, que as pessoas vão direto para o item número 1. Lá para a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Fica lendo introdução, quem gosta de ficar lendo introdução? Se o livro vai contar uma grande aventura, eu vou ficar preso na introdução? Eu quero já começar, nem para tirar, né, a nossa habilitação de motorista, a gente tem paciência para fazer aula numa autoescola. A pessoa já quer chegar e já começar a dirigir um carro sem sequer ter pego num carro na vida. Imaginemos num livro, então a gente tem aquela ansiedade, mas é fundamental. Porque nós estamos muito mais do que conhecendo
essa nova filosofia, nós temos que entendê-la. E para isso nós precisamos passar por essas explicações. Um exemplo disso, a gente vai fazer aqui na introdução esse item número 1, só para vocês perceberem a didática de Kardec, o cuidado que ele teve de trazer para nós essas explicações, porque hoje nós encontramos uma grande dificuldade na interpretação da nossa sociedade ali, trazendo ali nas diversas religiões, visões completamente diferentes sobre conceitos que são conceitos gerais. Cada religião quer fazer a sua interpretação sobre o mundo espiritual, sobre o mundo material, muitas vezes brigando por causa de palavras. Então, a primeira coisa que Kardec fez foi, vamos primeiro acertar o nosso vocabulário, do que nós estamos falando. Depois, então, nós vamos entender o que é aquilo que está querendo dizer. Primeiro item que ele traz para nós aqui na nossa introdução. Espiritismo e espiritualismo. Olha só, já de imediato, a grande dificuldade que nós temos para trazer para nós uma interpretação correta. O que é exatamente espiritismo e o que é espiritualismo? Se você diz para alguém, por exemplo, olha, você não é espírita, você é espiritualista. Ou então você diz para alguém de uma outra igreja, olha, você é espiritualista. A pessoa fala, eu não sou isso não, eu sou dessa religião. Porque ela simplesmente ignora que ela também é espiritualista, porque na verdade nós estamos falando do espiritualismo em oposição ao materialismo. Ou você é pura matéria, ou você é espírito. Então, simplesmente nessa explicação, nós já mudamos completamente o entendimento dessa realidade. Né? Pessoal, me dá só um instantinho, por gentileza. Então nós ficamos nessa discussão do que está querendo se dizer exatamente, sendo que muitas vezes falamos da mesma coisa. Antes da gente entrar aqui nessa parte do espiritualismo e espiritismo, dá para a gente ter uma ideia da dificuldade de nomes que nós damos para as coisas. Por exemplo, você fala num centro espírita que você vai tomar um passe. Aí você vai numa igreja que ela fala que vai te dar ali a bênção. Percebem a diferença? Água fluidificada, água magnetizada. São todas essas expressões que elas precisam então se uniformizar para que a gente tenha certeza de que estamos falando da mesma coisa. Um outro ponto importante também aqui que nós falamos da própria elaboração da doutrina espírita, nós temos aqui no nosso, deixa eu preparar aqui, no nosso o Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós temos aqui também a introdução. Aqui nós temos, por exemplo, deixa eu pegar rapidamente aqui um trechinho. Está aqui, ó. Na introdução, Kardec traz para nós aqui um ensinamento importante, que é para entendermos exatamente de que forma que a doutrina espírita foi elaborada. Eu vou fazer aqui para vocês uma leitura, deixa eu ver se vale a pena fazer, isso é muito grande. Ele é muito grande agora, a gente não vai conseguir aqui fazer a leitura tudo agora. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho que eu estou preparando o nosso material aqui. Aqui, pera lá. Tá, aqui, vamos lá, vamos dar uma lidinha nesse trecho aqui que ele é interessante. Vale a pena a gente fazer a leitura agora. Aqui. Tá aqui, ó. Autoridade da doutrina espírita, né, que a gente começa aqui então, no controle universal do ensinamento dos espíritos. Esse também tema foi abordado lá no próprio livro A Gênese também, lá no início, né, que é o primeiro capítulo. O primeiro capítulo fala sobre o livro A Gênese, o segundo fala sobre Deus. Kardec dedicou um capítulo só a isso. Então vamos entender aqui de que forma que foi elaborado esse livro. Então, como eu falei para vocês, eu tive a oportunidade de vivenciar essa experiência de fazer uma mesma pergunta, ou fazer as mesmas perguntas para grupos diferentes. E esses grupos então responderam através do recurso da mediunidade.
E ali deu para ter uma ideia de Kardec com várias respostas espalhadas sobre a mesa, né? Olha lá, professor. Né, várias respostas espalhadas sobre a mesa, e ele então lendo uma, lendo outra e tentando ali fazer uma resposta comum a todas. Esse tipo de método, de termos ali uma visão, né, várias opiniões sobre o mesmo tema, e todas elas concordantes, esse que é o mais importante, estabelece então exatamente aquilo que a gente chama de controle universal do ensinamento dos espíritos. Por que universal? Porque todos os espíritos falam a mesma coisa. Havia, naturalmente, temas que poderiam ser divergentes. Mas Kardec, então, beleza. Kardec, então, pegava, né, aquelas respostas que eram mais lógicas, mais comuns, e depois submetia a uma nova avaliação. Então ele ficava insistindo para obter aí a resposta mais pura possível. É como se ele pegasse uma água suja e ficasse filtrando várias vezes até chegar naquela água mais pura possível, torná-la potável. Então isso que foi colocado para nós. Vamos fazer aqui a leitura para a gente já começar a moldar o nosso pensamento sobre o peso das respostas que foram dadas por Kardec, baseadas sobre esse tema, né? Eu estou usando aqui, Marcos, nós vamos começar a estudar agora a versão que foi de tradução do professor José Herculano Pires, tá? Então essa que é a versão que nós estamos utilizando. Então aqui, controle universal do ensinamento dos espíritos é o segundo item que nós temos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Só vamos ler aqui essa parte do controle para entendermos como Kardec trabalhou nessas respostas. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, só teria por garantia os conhecimentos daquele que a tivesse concebido. Ora, aqui na Terra, ninguém poderia ter a justificada pretensão de possuir só para ele a verdade absoluta. Se os espíritos que revelaram o Espiritismo se tivessem manifestado a um único homem, nada asseguraria a origem da doutrina, porquanto seria preciso acreditar que ele havia recebido os ensinamentos desses espíritos sem outra garantia que a sua palavra. Admitindo-se da sua parte uma perfeita sinceridade, ele poderia, no máximo, convencer as pessoas do seu círculo de amizades e conquistar adeptos, mas jamais alcançaria reunir todo mundo. Então, se eu faço um trabalho e falo assim, olha pessoal, confiem em mim, vocês que confiam em mim, vocês que são os meus amigos, eu obtive essas respostas e estou apresentando para vocês. Vocês podem até acreditar em mim. Mas outras pessoas que simplesmente não têm nenhum tipo de contato comigo, não vão simplesmente acreditar que eu sou o detentor absoluto de toda a verdade do universo. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um caminho mais rápido e mais autêntico. Eis porque ele encarregou os espíritos de levá-la de um polo a outro da Terra, manifestando-se em todos os lugares, sem dar a pessoa alguma o privilégio exclusivo de ouvir sua palavra. Um homem pode ser enganado, enganar a si mesmo, mas não pode ser assim quando milhões de pessoas veem e ouvem a mesma coisa. Isso é uma garantia para cada um e para todos. Aliás, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se faz desaparecer multidões. Podem-se queimar livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, mesmo queimando-se todos os livros, a fonte da doutrina não deixaria de ser inesgotável, porque ela não está sobre a terra. Surge de todos os lugares, e cada um de nós pode beber nessa fonte. Na falta de homens para difundi-la, sempre haverá os espíritos, que alcançam todo mundo e os quais pessoa alguma pode atingir. Basta a gente lembrar, né, fazendo aqui uma pequena ilustração, que os espíritos estão e sempre estiveram em contato com a humanidade em todos os tempos, trazendo ali as suas influências, as suas intuições, as suas comunicações mais objetivas, mais claras. Só que elas nunca foram organizadas, como Kardec fez através da elaboração desse roteiro que nós temos hoje das perguntas e respostas. Então nós temos ali vários profetas, né, daqueles que são denominados assim, temos aqueles outros que tiveram revelações, mas ninguém nunca parou para organizar todo mundo. A partir agora desse trabalho, sim, as perguntas foram feitas e foram então divulgadas.
E as pessoas foram respondendo. Um num país, o outro no mesmo país, o outro num lugar distante. E aí então, como pessoas tão diferentes podem dar respostas tão semelhantes, trazidas através do recurso da mediunidade? É esse método que traz para nós ali, como eu sempre falo para vocês, se Kardec não tivesse elaborado nada do Livro dos Espíritos, mas ele tivesse ensinado o método para obter essas respostas, nós poderíamos elaborar também livros tão importantes e tão profundos, ou mais profundos ainda, do que Kardec fez. Já que hoje nós temos ali aquele conhecimento muito mais amplo, né, com o desenvolvimento da doutrina espírita, com o desenvolvimento da nossa ciência. Então o grande legado de Kardec, que poucos valorizam, é muito mais o método do que o conteúdo. Porque o conteúdo nós podemos obter também, fazendo as perguntas, satisfazendo ali as nossas curiosidades, análises, mas a forma de obter a resposta certa, esse é o método precioso que Kardec deixou. Continua. Portanto, na realidade, são os próprios espíritos que fazem a propaganda, com a ajuda de inumeráveis médiuns que aparecem de todos os lados. Se houvesse apenas um único intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido. Esse mesmo intérprete, de qualquer classe a que pertencesse, teria sido objeto de prevenções por parte de muitas pessoas. Nem todas as nações o teriam aceito, enquanto que os espíritos, comunicando-se em todos os lugares, com todos os povos, com todas as seitas e todos os grupos, são aceitos por todos. Aqui, quando se fala nesse único intérprete, a primeira imagem que vem à mente é exatamente do Chico Xavier. Imaginemos se a doutrina espírita tivesse vindo apenas através dele. Qual exatamente a credibilidade que a doutrina espírita teria vindo somente através dele? Para nós espíritas, nós temos ali o Chico como sendo uma grande referência. Uma referência de médium, uma referência de missionário, uma referência moral. Mas e para outras pessoas que não pensam assim? Então, quando nós começamos a perceber que médiuns de diversas seitas e povos e lugares, como Kardec coloca aqui, muitas vezes é dentro do próprio núcleo que surge então o fenômeno, que surgem então essas questões. E as pessoas dizem, olha, mas ninguém me disse isso, eu vi acontecendo. E Kardec coloca lá na conclusão do Livro dos Espíritos, aqui que nós estamos vendo ali, aqui no nosso tema de hoje, ele diz que milhares de médiuns participaram da elaboração da resposta. Textualmente ele diz isso. Milhares de médiuns espalhados por diversos locais do mundo. Então podemos assim, como vamos questionar um livro que foi elaborado com milhares de respostas que chegaram de todos os lugares do mundo? Continuando, diz aqui para nós. O Espiritismo não tem nacionalidade. Está fora de todos os cultos particulares. Não é imposto por nenhuma classe da sociedade, pois cada um pode receber instruções de seus parentes e de seus amigos de além-túmulo. Era necessário que assim fosse, para que ele pudesse chamar todos os homens para a fraternidade. Se ele não fosse colocado em um terreno neutro, teria mantido as desavenças em lugar de apaziguá-las. Essa universalidade do ensino dos espíritos, no ensino dos espíritos, fez a força do espiritismo. E nela também está a causa da sua rápida propagação. Enquanto a voz de um único homem, mesmo com a ajuda da imprensa, levaria séculos antes de chegar aos ouvidos de todos, eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente sobre todos os pontos da terra para proclamar os mesmos princípios e transmitir aos mais ignorantes como aos mais sábios, a fim de que ninguém seja excluído. É uma vantagem da qual nenhuma das doutrinas que apareceram até hoje tem desfrutado. Aqui é interessante porque a gente começa a fazer um resgate histórico, por exemplo, na própria história do catolicismo. Quando os livros começaram, a Bíblia começou a ser elaborada pelos monges, pelos copistas e tudo mais, ia ser divulgado, ia ser divulgada, nós tivemos ali que as Bíblias eram escritas em latim. As missas eram feitas em latim. E somente os estudiosos em latim, especialmente os religiosos, que tinham acesso àquela informação. Quando Martinho Lutero, lá no final do século XV, rompeu com a Igreja Católica e traduziu para o alemão
a Bíblia para que todas as pessoas tivessem acesso, essa foi uma das maiores violações na história da Bíblia. Uma das maiores blasfêmias. E aí a gente pergunta então, mas qual é o sentido de você trazer um conhecimento tão profundo restrito a um pequeno número de pessoas? E é o que coloca Kardec para nós aqui, exatamente isso. Quando você tem respostas que vêm de todas as classes, de todos os locais, em todos os povos, desde os ignorantes até os sábios, todos eles são capazes de ler aquilo que foi transmitido. A sua compreensão vai depender do seu grau de intelectualidade. Mas todos eles têm acesso a essa informação. Não tem ali os iniciados, como lembra Leon Denis mais uma vez, lá no livro Depois da Morte, em que somente os iniciados que eram chamados para aquele recinto mais restrito, e eles então participavam de debates, participavam de rituais e práticas que somente eles podiam fazer. Enquanto que o povo como um todo estava ali dependendo dos serviços desses iniciados. Agora não, a doutrina traz para nós um conhecimento universal. Todos têm acesso. Todos podem ler, todos podem aprender. Portanto, se o Espiritismo é uma verdade, ele não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as perturbações físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Essa, porém, não é a única vantagem que resulta dessa posição excepcional. Nela, o Espiritismo encontra uma garantia poderosa contra as divisões que poderiam surgir, seja pela ambição de alguns, seja pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições seguramente são um obstáculo, mas trazem em si o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em consequência da diferença que existe entre seus conhecimentos, estão longe de possuir toda a verdade, que não é dado a todos penetrar certos mistérios, que o seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos comuns não sabem mais do que os homens, podem até saber menos que certos homens, que há, entre eles, assim como entre os homens, os presunçosos, os falsos sábios, que creem saber o que na realidade não sabem, os sistemáticos que tomam suas ideias como sendo a verdade, e, enfim, os espíritos de ordem mais elevada, aqueles completamente desmaterializados e que são os únicos despojados das ideias e dos preconceitos terrenos. Porém, sabe-se também que os espíritos enganadores não têm escrúpulos de se utilizarem de nomes que não são os seus, para fazerem aceitar suas ideias fantasiosas, quiméricas. Daí resulta que para tudo que está fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter têm um caráter individual, sem autenticidade. Que essas revelações podem ser consideradas como opiniões pessoais, deste ou daquele espírito, e que seria uma imprudência aceitá-las e promulgá-las levianamente como verdades absolutas. Sem a menor dúvida, o primeiro exame ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos é a razão. Só um instantinho. Toda teoria que se apresente em contradição evidente com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, deve ser rejeitada, ainda que seja assinada por um nome respeitável. Aqui nós falamos, por exemplo, sobre a ideia, como Kardec apresenta o mundo espiritual, falando sobre a reencarnação. Um espírito vem e fala assim, olha, a reencarnação acontece desse jeito porque eu sei. Aí nós temos ali outros tantos que falam diferente. Então esses conceitos básicos que para nós hoje são bem conhecidos, naquela época era novidade. Não se falava de reencarnação, não se falava sobre obsessão, não se falava a forma como o espírito morre, entre aspas, como o espírito desencarna, como o espírito reencarna. Então hoje nós estamos tão acostumados a ouvir esses conceitos e essas expressões que para nós é natural, mas naquela época não era. A gente tem que lembrar que esse livro foi publicado numa época em que a religião dominante trazia aqueles dogmas milenares. E Kardec estava trazendo algo completamente novo. E muitos espíritos ainda afirmavam esses conceitos antigos. Esse controle, porém,
em muitos casos é incompleto, por causa da insuficiência de conhecimento de certas pessoas e da tendência de muitos em considerar como único juiz da verdade o seu próprio julgamento. Em semelhantes casos, o que fazem os homens que não têm uma confiança absoluta em si mesmos? Eles aceitam a opinião do maior número de pessoas, e a opinião da maioria é seu guia. Assim também deve ser no que diz respeito ao ensino dos Espíritos, porquanto eles mesmos nos fornecem os meios. Ou seja, Kardec também se baseia naquela ideia, de que a opinião da maioria é a opinião mais válida. Ou seja, a opinião da maioria dos espíritos que respondem a um tema é a opinião mais válida. A concordância nos ensinamentos dos espíritos é, portanto, o melhor controle, mas ainda é preciso que ela seja feita dentro de certas condições. A menos segura de todas é quando um médium interroga ele mesmo vários espíritos sobre um ponto duvidoso. É claro que se ele estiver sob o domínio de uma obsessão, ou em relação com um espírito enganador, esse espírito pode lhe dizer a mesma coisa sob nomes diferentes. Também não há uma garantia absoluta na concordância que se pode obter pelos médiuns de um mesmo centro, pois todos podem estar sofrendo a mesma influência. A única garantia séria do ensinamento dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Entende-se perfeitamente que aqui não se trata de comunicações referentes a interesses secundários, mas das que dizem respeito aos próprios princípios da doutrina. A experiência prova que quando um princípio novo deve ser divulgado, ele é ensinado espontaneamente, em diferentes pontos ao mesmo tempo e de uma maneira idêntica. Caso não seja pela forma, pelo menos será pelo conteúdo. Portanto, se agradar a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado unicamente em suas ideias e fora da verdade, pode-se ficar certo de que esse sistema permanecerá circunscrito e cairá diante da unanimidade das instruções dadas por todas as partes, conforme os inúmeros exemplos que tem demonstrado. É esta unanimidade que faz cair todas as teorias parciais que aparecem na origem do Espiritismo, quando cada um explicava os fenômenos à sua maneira, e antes que conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo invisível e o visível. Esta é a base em que nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Não é porque ele está de acordo com as nossas ideias que nós o consideramos como verdadeiro. Não nos colocamos em absoluto como juiz supremo da verdade, e nem dizemos a pessoa alguma: acreditem em tal coisa, pois estamos lhe dizendo. A nossa opinião, aos nossos próprios olhos, é simplesmente uma opinião pessoal, que pode ser falsa ou verdadeira, porque nós não somos mais infalíveis que ninguém. Não é porque um princípio nos é ensinado que devemos considerá-lo como verdadeiro, mas porque ele recebeu aprovação unânime. Na nossa posição, recebendo comunicações de quase 1000 centros espíritas sérios disseminados pelos diversos pontos do globo, temos condições de ver os princípios sob os quais essa concordância se estabelece. Essa observação que nos guia até hoje, e igualmente nos guiará nos novos campos do Espiritismo, será chamado a explorar. Foi assim que, estudando atentamente as comunicações vindas de diversos lugares, tanto na França quanto do estrangeiro, nós reconhecemos na natureza toda especial das revelações que há tendência a entrar em uma nova estrada e que é chegado o momento de dar um passo adiante. Essas revelações, às vezes feitas com meios termos, frequentemente passaram despercebidas por muitos daqueles que as têm obtido. Muitos outros acreditaram ser os únicos a obtê-las. Tomadas isoladamente, elas seriam sem valor para nós. Somente a coincidência lhes dá seriedade. Depois, quando chegar o momento de levá-las à luz da publicidade, cada um então se lembrará de haver recebido instruções com o mesmo conteúdo. É este movimento geral que nós observamos,
que estudamos com a assistência dos nossos guias espirituais e que nos ajuda a julgar a oportunidade que existe para nós de fazermos ou não uma coisa. Esse controle universal é uma garantia para a unidade vindoura do Espiritismo, e ele anulará todas as teorias contraditórias. É assim que, no futuro, se encontrará o critério da verdade. O que fez o sucesso da doutrina formulada no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns é que em toda parte cada um pôde receber diretamente dos Espíritos a confirmação do que eles contêm. Se de todos os lados os Espíritos viessem contradizê-los, depois de algum tempo esses livros teriam sofrido o mesmo destino de todas as concepções fantásticas. Nem o apoio da imprensa poderia salvá-los do naufrágio, enquanto que, mesmo privados desse apoio, eles abriram os seus caminhos e avançaram rapidamente, porquanto tiveram o amparo dos Espíritos, dos quais a boa vontade muito compensou o mal-querer dos homens. Assim acontecerá com todas as ideias, que emanando dos Espíritos ou dos homens, não puderem suportar a prova desse controle, cujo poder nenhuma pessoa pode contestar. Vamos supor que agrade a certos espíritos ditar, sob um título qualquer, um livro em sentido contrário. Suponhamos mesmo que, com uma intenção hostil, objetivando desacreditar a doutrina, a malevolência fizesse surgir comunicações apócrifas, isto é, falsas. Que influência poderiam ter esses escritos se eles são desmentidos de todos os lados pelos espíritos? É a adesão dos espíritos que precisaria ser assegurada antes de lançar um sistema em nome deles. Do sistema de um só, ao lado de todos, há a distância que vai da unidade ao infinito. O que podem, até mesmo, todos os argumentos dos detratores sobre a opinião das multidões, quando milhões de vozes amigas provenientes do espaço vêm de todas as partes do universo e no meio de cada família para contradizê-los. A experiência em relação a esse assunto já não confirmou a teoria? Em que são transformadas todas essas publicações que deveriam supostamente destruir o Espiritismo? Qual foi aquele que conseguiu diminuir a sua marcha? Até o presente não se havia examinado a questão sob o ponto de vista, um dos mais graves, sem dúvida alguma, cada um contou consigo mesmo sem contar com os espíritos. Finalizando, o princípio da concordância é ainda uma garantia contra as alterações que o Espiritismo poderia sofrer pelas seitas que quisessem apoderar-se dele e acomodá-lo à sua vontade. Quem quer que tentasse desviá-lo do seu objetivo providencial, fracassaria, pela simples razão de que os espíritos, pela universalidade dos seus ensinamentos, farão tombar qualquer modificação que se afaste da verdade. De tudo isso, ressalta uma verdade capital, a de que aquele que quisesse colocar-se contra a corrente de ideias estabelecida e sancionada, bem poderia causar uma pequena perturbação local e momentânea, mas jamais dominar o conjunto, mesmo no presente, e ainda menos no futuro. Disso ainda resulta que as instruções dadas pelos espíritos sobre pontos da doutrina espírita, ainda não elucidados, não se tornaram leis. Tanto é que elas ficaram isoladas, e que por conseguinte só devem ser aceitas sobre todas as reservas e a título de esclarecimento. Daí a necessidade de usar da maior prudência na sua publicação. E no caso em que se acredita que se deve publicá-las, é importante apresentá-las como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, havendo, porém, em todos os casos, necessidade de confirmação. É essa confirmação que se deve aguardar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, se não se deseja ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Os espíritos superiores procedem com a extrema sabedoria nas suas revelações. Eles só abordam gradualmente as grandes questões da doutrina, à medida que a inteligência está apta a compreender as verdades de uma ordem mais elevada, e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma nova ideia.
Eis porque eles não disseram tudo desde o início. Importante pensar nisso, pessoal. Eis porque eles não disseram tudo desde o início. E ainda hoje não o fizeram, não cedendo jamais à impaciência de pessoas muito apressadas que querem colher os frutos antes de estarem maduros. Portanto, seria supérfluo querer antecipar o tempo determinado para cada coisa pela providência, porque então os espíritos verdadeiramente sérios recusariam sua ajuda. No entanto, os espíritos levianos, pouco se preocupando com a verdade, respondem a tudo. É por essa razão que, sobre todas as questões prematuras, sempre há respostas contraditórias. Só um instantinho. Vamos lá, finalizando. Pera lá. Aqui. Os princípios acima não são as resultantes de uma teoria pessoal, mas a consequência das condições nas quais os espíritos se manifestam. É evidente que se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões de espíritos dizem ao contrário de outros lugares, a presunção da verdade não pode estar com aquele que é o único ou quase o único com tal opinião. Ora, pretender tal razão sozinho contra todos seria tão ilógico da parte de um espírito quanto da parte dos homens. Espíritos verdadeiramente sábios não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca a resolvem de uma maneira absoluta. Declaram que a trataram apenas de seu ponto de vista e eles mesmos aconselham esperar a confirmação. Por mais que uma ideia seja grande, bela e justa, é impossível que ela, desde o início, concentre todas as opiniões. Os conflitos dela resultantes são a consequência inevitável do movimento que se desenvolve. Eles são mesmo necessários para melhor ressaltar a verdade. Melhor fazer ressaltar a verdade. E é útil que aconteçam logo no início do movimento para que as ideias falsas sejam logo afastadas. Os espíritas, que a esse respeito possuem algum temor, devem, portanto, ficar tranquilos. Todas as pretensões isoladas cairão, pela força das coisas, diante do grande e poderoso critério da concordância universal. Não é pela opinião de um homem que os outros se congraçarão, mas pela voz unânime dos espíritos. Não será um homem, muito menos nós ou qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Também não será um espírito vindo se impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos comunicando-se em toda a terra por ordens de Deus. Aí está o caráter essencial da doutrina espírita, a sua força, a sua autoridade. Deus quis que sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável. Foi por isso que ele não a colocou sobre a cabeça frágil de uma única pessoa. É diante desse poderoso Areópago, que não conhece nem as sociedades secretas, nem as rivalidades invejosas, nem as seitas, nem as nações, que virão se quebrar todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual. É diante dele que nós mesmos nos quebraríamos se quiséssemos substituir, pelas nossas próprias ideias, os seus decretos soberanos. Espera aí. Espera um pouquinho, só a pessoa está aqui. Só ele decidirá todas as questões litigiosas, fará calar os dissidentes e dará ou não razão a quem de direito. Diante desse grandioso acordo de todas as vozes do céu, o que pode a opinião de um homem ou de um espírito? Menos que uma gota que se perde no oceano, menos que a voz de uma criança abafada pela tempestade. A opinião universal. Eis, portanto, o juiz supremo, aquele que fala em última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, só tem um peso relativo na balança. Se é falsa, não pode levar vantagem sobre todas as outras. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam, o que é um novo revés para o orgulho humano. Esse conjunto harmonioso já se delineia. Ora, este século não passará,
sem que ele resplandeça em todo o seu esplendor, de maneira a anular todas as incertezas, porque daqui para frente, vozes poderosas terão recebido a missão de se fazerem ouvir, para reunir os homens sob a mesma bandeira, desde que o campo esteja suficientemente preparado. Enquanto espera, aquele que hesita entre dois sistemas opostos pode observar em que sentido se forma a opinião geral. Este é o indício certo do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, nos diversos pontos em que se comunicam. Este é um sinal também certo de qual dos dois sistemas irá prevalecer. Então, pessoal, lido aqui, é um texto um pouquinho longo, mas fundamental para que nós entendamos, de que forma que a doutrina espírita se formou, de que forma que ela se construiu. Então tivemos aqui, nesse item número 2 da introdução aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a forma como tudo aconteceu e a importância que nós vamos dar nas questões que são respondidas pelos Espíritos no nosso O Livro dos Espíritos. Então, no nosso próximo encontro, nós iniciaremos então a instrução, a introdução para o estudo da doutrina espírita e veremos ali esses diversos detalhes que Kardec vai trazer para nós, para nos ajudar na preparação do nosso pensamento para todas essas informações que chegarão. Mais uma vez, para nós, esses temas são bastante comuns nos dias de hoje. Mas imaginemos quando Kardec publicou esse livro, o impacto que isso causou naquela sociedade. A forma como ele foi apoiado, ou como ele foi criticado, de tudo aquilo que ele trazia de novidade, fora daquele dogma comum.